Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Bacana, né? Conforme combinado, toda quarta-feira nós vamos ter um encontro aí de Ciências Humanas e suas tecnologias para o Enem 2020. Na verdade, quem não me conhece, eu sou o professor Adriano Machado, sou aqui de Belo Horizonte, sou geógrafo, graduado pela UFMG, já tem tempo, me graduei em 2002, com uma turma muito legal, uma turma de sucesso. Fiz parte do Banco Nacional de Itens do Enem, elaborei itens durante um certo período e depois fui para a base Nacional Curricular Comum, BNCC. Então eu tenho muita propriedade para alguns itens ainda meus que eu elaborei ainda são utilizados. Eu não elaboro mais porque eu não trabalho em escolas públicas, mas um dos quesitos é ser professor de educação pública, né, para trabalhar com itens no Enem. Então, Enem 2020, Ciências Humanas e suas tecnologias. Gente, é o seguinte, vai estar gravado no IGTV, @professor Adriano Machado, e no meu canal no YouTube, Adriano Trindade Machado. Essa live ela vai se dividir em dois momentos. Esqueci de cronometrar aqui. Por que em dois momentos? Porque o Instagram é 60 minutos, né, de live. YouTube eu posso falar o tempo que for, e depois ela vai estar disponível no YouTube. Só que aí vão ser dois vídeos, tá bom? Primeiro eu vou apresentar então Ciências Humanas e suas tecnologias. Professor Adriano Machado. Sou professor de uma plataforma de ensino fechado, do Aprova Concursos. Tem lá o curso do Enem completo, né? Mas eu decidi dar de graça o que eu recebi de graça. Como eu estudei na Universidade Federal e a Universidade Federal de Minas Gerais bancou minhas viagens, viajamos para Diamantina, Chapada Diamantina na Bahia, sul do Brasil. Minha turma, infelizmente, não foi daquela turma que foi para a Cordilheira dos Andes. Felizmente ou infelizmente, né, que teve um acidente com os estudantes de geografia na Cordilheira dos Andes. Mas a UFMG me levou a vários lugares, e a geografia me levou a vários lugares também. Sou autor de livros didáticos de geografia pela editora Pitágoras, fui até o ano de 2014. E hoje componho um quadro de autores de uma outra rede de ensino. Então vamos lá, vamos primeiro compreender o que é a prova do Enem. Eixos cognitivos. Gente, eixos cognitivos. Cognitivos é aquilo que te faz pensar. Cognição é a forma que você apreende alguma coisa. Então existem vários eixos cognitivos. O primeiro, olha, dominar linguagens. Não significa que um eixo cognitivo seja mais difícil que o outro, não. Mas o primeiro eixo cognitivo é o mais simples, olha, dominar linguagens. Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística, científica e das línguas espanhola e inglesa. Segundo eixo cognitivo, que isso aí é muito importante, compreender fenômenos. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, processos históricos e geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Enfrentar situações e problemas. Então, olha só, quando eu chego numa situação assim, olha, eu tenho que enfrentar uma situação, um problema, eu já teria que dominar linguagens, compreender os fenômenos, para enfrentar uma situação, um problema. Vocês me entenderam? Então, por exemplo, se eu vou enfrentar uma situação, problema, eu tenho que dominar a linguagem e compreender fenômeno. Porque só a partir da compreensão de fenômenos é que eu vou enfrentar situações, problemas. Então, olha só, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações, problema.
E aí, quando eu sei enfrentar situações problema, eu sou capaz de construir a argumentação. Aí você vai dizer, professor, mas é uma prova fechada, como eu vou construir a argumentação? Não, você vai ter discernimento para analisar se aquela resposta se adequa ou não se adequa ao que está sendo pedido. Quando eu falo se adequa ou não se adequa, eu vou explicar num item, que é uma questão do Enem, justamente o que é enfrentar, o que é construir uma argumentação dentro de uma questão. Relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir uma argumentação consistente. Isso também é muito válido para a prova de redação. E por último, o último eixo cognitivo, elaborar propostas. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária. Olha, lembrando que o Enem tem essa perspectiva solidária, na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, se eu vou pegar na sequência aqui, os eixos cognitivos, primeiro, dominar linguagens. Segundo, compreender fenômenos. Terceiro, enfrentar situações de problema. Quarto, construir argumentação. 5, elaborar propostas. Aí isso vai para todas as áreas. Aí é o seguinte, para cada área do conhecimento, para cada ciência, né, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática com seus códigos, tal, linguagens, existem as competências de área e existem as habilidades. Para cada competência de área, existem algumas habilidades. Eu vou falar mais especificamente de ciências humanas e suas tecnologias. Dentro de ciências humanas e suas tecnologias, são 6 competências de área. Né? E dentro dessas competências de área, dentro dessas 6 competências de área, existem 30 habilidades diferentes. Tá? Aí fala assim, professor, mas o exame são 45 questões. Qual habilidade que vai ser cobrada? Bom, a habilidade ela pode ser recorrente, ela pode aparecer 2, 3 vezes, mas aí ela vai aparecer em eixos cognitivos diferentes. Por exemplo, se eu pegar uma habilidade da cartografia, se eu não me engano é a habilidade 6. Há uma habilidade de dominar linguagens. Mas, por exemplo, se eu tiver uma proposta, se eu tiver lá diferentes modelos de mapas, e falar assim, esse mapa se adequa. Ano passado teve uma questão com um mapa geopolítico bem curiosa, né? Que perguntava assim, aquele mapa, ele se adequa a qual situação? Realidade geopolítica, geoeconômica, ecológico, fenômenos naturais, tal. Era uma questão de elaborar propostas. Então você tem 2 questões de habilidade cartográfica. Uma de dominar linguagens e uma de elaborar propostas, significa que eu tenho eixos cognitivos diferentes. Aí, por exemplo, eu acertei a de elaborar propostas, aquele mapa complexo que eu falei para vocês. Mas eu errei de dominar linguagens. O sistema TRI, Teoria da Resposta ao Item, ele compreende que você desenvolve habilidades pelo completo nos seus diversos eixos cognitivos. Então, por exemplo, se eu acerto uma de elaborar propostas, mas eu erro uma de dominar linguagens, ele vai compreender que eu não cheguei à totalidade da habilidade. Deu para entender? Depois, se tiver dúvida, manda um e-mail para mim, professoradrianomachado@gmail.com, ou no meu Instagram, @professoradrianomachado. Agora, se eu acertei de dominar linguagens, errei de elaborar propostas, melhor. Agora, o ideal é acertar as 2. Lógico. Deu para entender? Então, não são níveis de dificuldade, são eixos cognitivos diferentes que podem ser recorrentes em diferentes habilidades. Então, entre as 30 habilidades que existem nas 45 questões, elas podem aparecer em diferentes eixos cognitivos. Ficou claro? Então, eu peguei um item aqui para a gente
analisar. Item é o nome que se trata uma questão do Enem. Tá? Então toda questão do Enem é um item. Gente, aí fala assim, tem relação de um item com o outro? Não. Cada item é como se fosse uma prova diferente. Tá, gente? Cada item, ele é um objeto de estudo específico. Aí você fala assim, mas a questão fala de 44, 41, tá ligado a 42? Não, gente, cada item é aleatório. Então pense na questão como se fosse uma prova. Não pense na próxima questão, nem na questão anterior. Se a questão anterior te ajudar, beleza, ótimo. Você usou suas capacidades cognitivas aí para poder relacionar fenômenos, compreender, elaborar propostas, tal, construir argumentação. Agora, as questões não, elas são selecionadas de forma aleatória. Então, cada uma é uma questão diferente. Tá, gente? E eu falo isso porque o Enem ele é aplicado em diversas formas. Esse ano vai ter o Enem normal, o Enem digital, o Enem que é aplicado no sistema prisional. Se tiver algum furo, ainda tem a segunda, terceira aplicação. Gente, o MEC tem item pra caramba, dá pra fazer várias provas diferentes. E ele fala assim, uma vai ser mais fácil que o outro. Não, gente. As questões são pré-testadas, elas são pré-testadas nos colégios universitários, nos centros federais de educação tecnológica, né? Então existe o pré-teste. Na verdade, o exame, as questões não são inéditas, elas já apareceram em algum lugar. Pode ter aparecido até mesmo na rede privada de ensino. Então olha só, vamos pegar aqui, ó, questão 69 do caderno azul. Vou ler, porque a câmera aqui não deve ajudar muito não. Localizado a 160 km da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, nos limites da reserva extrativista Jaci-Paraná e terra indígena Caripunas, o povoado de União Bandeirante surgiu em 2000 a partir de movimentos camponeses madeireiros, pecuaristas e grileiros que, olha importante, a rebelia e o ordenamento territorial e diante da passividade governamental demarcaram e invadiram terras na área rural fundando a vila. Então olha só, foi uma invasão. Terra lá do norte, terra que tem poceiro, grileiro, terra de ninguém e tal. E é uma ocupação recente, política dos anos 2000. Atualmente constitui-se uma região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo inclusive alimentos para a hidrelétrica de Jirau. Bom, então olha, ocorreu a ocupação, ela foi em 2000, não teve reconhecimento do governo, incentivo, ameaçou terras indígenas. Então, vamos pensar o seguinte, algumas coisas, e a produtividade é alta. Então, por exemplo, dentro dessas respostas que estão aqui, existe o descritor e existem os destratores. O descritor vai ser aquele que vai ser a resposta correta ou que vai se adequar ao item. Deu para entender? Por exemplo, olha, a dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente da... Vamos lá, primeira coisa. Marquei em vermelho porque é um distrator, mecanização do processo produtivo. Olha, está falando de dinâmica de ocupação. E aqui está falando de mecanização do processo produtivo. A mecanização do processo produtivo aumenta a produtividade? Aumenta a produção do campo? Sim. No texto fala que aumentou a produção? Fala. Mas o cerne da questão é a ocupação territorial desordenada. São os movimentos camponeses. Então, é correto falar que mecanização do processo produtivo aumenta a produção e a produtividade. Mais para frente eu vou discutir esses conceitos de produção e produtividade, mas não é isso que está sendo cobrado na questão. Então você erra feliz. Então o item é o que vai completar melhor o contexto
do item, porque esse é o item. A adoção de uma colonização dirigida. Aí já é totalmente diferente, né? Não teve nada a ver, não teve incentivo do governo nenhum. Inclusive o governo, na década de 70, estimulou a ocupação da região norte do Brasil numa política que se chamava integrar para não entregar. Que já na Conferência de Estocolmo, né, na Suécia, em 1972, falava sobre o processo de internacionalização da Amazônia. E aí o governo brasileiro, vendo ali a região norte do Brasil, a Amazônia, a região amazônica sendo alvo de interesses internacionais por causa de recursos naturais, não só madeira, né, mas outros recursos minerais que tem na região, ouro, bauxita, manganês, nióbio. Então o governo estimulou a ocupação da região norte do Brasil, mas a realidade são os anos 2000, tá? Realização da reforma agrária. Gente, existe uma política nacional de reforma agrária, claro. Ela é organizada pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E aí o INCRA, para terras devolutas, ou seja, para terras ociosas, terras devolutas ou terras ociosas são terras disponíveis para a reforma agrária, né? A pessoa no correio, todo mês de janeiro, um agricultor familiar, ele pode se cadastrar no Programa Nacional de Reforma Agrária e ter direito a um módulo rural. O que é um módulo rural? Não é o tamanho da terra, é quanto de terra que uma pessoa precisa, dependendo dos fatores geográficos da região, para uma família sobreviver a partir da subsistência. Então, por exemplo, para eu ter subsistência na região norte do Brasil, eu preciso de uma grande área, de um grande módulo rural. Né? Agora, para eu sobreviver no mundo agrário, aqui na região sudeste, que eu sou de Belo Horizonte, se eu estou próximo aos cinturões verdes de uma grande metrópole, ao invés de plantar soja ou fazer pecuária bovina, ou mesmo no caso da região amazônica, o manejo seletivo, que é uma forma de extrativismo vegetal, eu vou fazer horticultura, culturas que tenham maior produtividade espacial. Né? Por exemplo, eu vou montar uma granja de frango, né? Imagina numa área de 10 mil metros quadrados, né, que é 1 hectare, o módulo rural aqui em Minas Gerais é 10 hectares, quantos frangos que eu consigo criar? Né? Tem fazendas verticais, fazendas surgindo dentro das metrópoles, dentro das cidades. Então, existe uma política nacional de reforma agrária, sim. Só que aí as terras que são destinadas são regiões ociosas. Agora, tem regiões atualmente que estão assim em alta. Uma que eu vou dar uma aula específica, o Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Aí você fala assim, nossa, que impensável a agricultura no semiárido. Gente, a agricultura lá não tem água, mas levar água é fácil. E aí, as anomalias climáticas, lá não tem furacão, não tem chuva de granizo, não tem geada. Então é uma região que pode-se fazer uma agricultura planejada, quase que uma indústria agrícola. Ampliação das franjas urbanas. Bom, franjas urbanas, existem dois tipos de franjas urbanas. As franjas urbanas, elas surgem na interlândia das grandes metrópoles, no caso ali Porto Velho, mas a cidade que se retrata está a 160 km de Porto Velho, então eu não acredito que seja uma franja, gente, porque franja, eu tenho a minha que está próximo. 160 km não é muito próximo para ser uma franja urbana. Nem um processo de conurbação, que é quando uma cidade começa a compartilhar, né, a urbanidade de uma com a outra. Então existem franjas urbanas de características urbanas e existem franjas urbanas de características rurais que vão abastecer as metrópoles
dos gêneros alimentícios, em primeiro lugar, que tenham maior produtividade espacial ou que sejam mais perecíveis, né? Hortaliças, alguns legumes, ervas medicinais, que também tem alta aí, produtividade espacial e por aí vai. E por último, aí o que vai realmente responder a nossa questão: expansão das frentes pioneiras. A expansão das frentes pioneiras é o nosso descritor. É aquele que se adequa ao quê? A dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente da expansão das frentes pioneiras. Então você sempre faça isso. Leia o enunciado e complete com o descritor. E aí você vai ver se está certo ou se está errado, ou se adequa ou se não se adequa. Beleza? Competências de área, olha, para ciências humanas. Competência da área 1, olha. Isso é a matriz de referência de ciências humanas e suas tecnologias. Competência da área 1. Compreender elementos culturais que constituem as identidades. Lembrando que, gente, ciências humanas e suas tecnologias envolve geografia, história, filosofia, sociologia, tá? Todas as humanidades de um modo geral. Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca do aspecto da cultura. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Competência da área 1. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Habilidade 3. Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Comparar os pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. E habilidade 5. Identificar as manifestações e representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Competência da área 2. Olha só. Compreender as transformações dos espaços geográficos como os produtos das relações socioeconômicas e culturais de poder. Habilidade 6. Aí que eu falei que era bem da cartografia. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Mas olha só onde que está a cartografia. Compreender transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Então, não ler um mapa mudo. Ele tem uma representação geopolítica, uma representação socioespacial. Aí entram infográficos, mapas estilizados, mapas temáticos e por aí vai. Habilidade 7. Identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Habilidade 8. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento dos problemas de ordem econômica e social. E agora outros problemas de ordem, né, econômica e social. Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Então, organizações políticas, tá, gente? Quando eu falo organizações políticas, Organização das Nações Unidas, esses órgãos que fazem parte da ONU, a FAO, Fundação para a Agricultura e Alimentação, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que está em alta aí, a Unesco, a Unicef, a UNDOC, vários organismos internacionais. Além disso, organismos econômicos, tá? Socioeconômicos, por exemplo, a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Por que eu estou falando da OCDE? Os dados do Enem, eles vão todo ano para a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E esse ano o Brasil começou a fazer parte da OCDE. O Brasil não era membro. Mas membro como Estado, não, membro como economia. A OCDE é como se fosse uma ONU, né, uma Organização das Nações Unidas, só que das grandes empresas, das grandes corporações.
Então a OCDE quer saber se tem gente especialista em ciências humanas e suas tecnologias, como é que está a linguagem, como é que está a matemática, para ver se vai ter engenheiros, se vai ter mão de obra técnica e por aí vai. Os relatórios, tem gente que acha que não, mas aquele relatório socioeconômico do Enem, ele vai para a OCDE. E eles vão ver, né, quantas pessoas que tem em casa, a faixa de renda. Tem gente que acha que aquelas informações do Enem, elas já estão sendo utilizadas em outras políticas públicas, porque elas são mais atualizadas que as informações do censo demográfico do IBGE, que acontece de 10 em 10 anos. Ele ia acontecer esse ano, né, mas em função da pandemia, né, ele vai ter que ser adiado para 2011. 2021, perdão, tá. E não é a primeira vez que o censo é adiado. O presidente Fernando Collor de Mello, ele achava que o censo era uma besteira, né, que o IBGE era uma besteira, que não precisava de dados. O censo de 1990 ele aconteceu em 1991. Aí o IBGE, com seus geógrafos e estatísticos, principalmente, eles fazem desvios padrões, desvios qualíticos, tal, fazem análise dos dados e, de certa forma, compensam esse ano, esse atraso. Habilidade 10. Deixa eu ver o tempo aqui. 25 minutos. Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação e da coletividade na transformação da realidade histórica e geográfica. Competência da área 3. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as a diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Habilidade 11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Não importa o tempo e no espaço. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Então, todo o movimento social que ocorreu no Brasil na história. E na história recente também, né, as mudanças que ocorreram. Gente, mudanças, existem direitos, um pouquinho sobre direitos, né, direitos, como falei, de lei, também aqui, né, na habilidade, papel da justiça e de movimento, existem direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos humanos. Os direitos humanos foram criados, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, e foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são universais, indissociáveis, inalienáveis. É o direito à vida. Agora, existem os direitos sociais que fazem parte da história de cada sociedade. Então, por exemplo, Lei Maria da Penha é uma lei brasileira. É uma lei que surgiu de um movimento social, né, de violência contra as mulheres. Lei da responsabilidade fiscal. Também, justamente, que os gestores públicos tenham transparência e que se responsabilizem civilmente caso as contas não sejam fechadas. Foi uma lei que surgiu emanada de movimentos da sociedade. Tá? Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situações ou fatos de natureza histórica e geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Você vê que não tem aonde que é história, onde que é geografia, onde que é sociologia, onde que é filosofia. É ciências humanas, está todo mundo junto, todo mundo caminhando junto. E eu particularmente, né, como eu tenho uma formação social um pouco mais avançada, porque eu fiz especialização em comunicação social, fiz outra graduação em gestão de organizações do terceiro setor, né, organizações sem fins lucrativos, né, pela UENG, pela Faculdade de Políticas Públicas, Tancredo Neves. Fiz mestrado em Educação, Gestão e Desenvolvimento Local. E minha vasta experiência nas humanidades me permite compreender muito bem essa matriz curricular.
essa matriz de referência, né? Competência da área 4. Habilidade 16. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho ou da vida social. Habilidade 17. Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Você vê, por exemplo, olha como é que a gente está se adaptando territorialmente. Quantas empresas físicas que vão deixar de existir? Quantas indústrias que vão mudar de lugar? Né? Competência área 4, né? Continuando. Habilidade 18. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Olha aí, o que as novas tecnologias têm feito com o mundo social, das relações sociais e com o mundo do trabalho? As pessoas aí estão no home office, uma novidade. Pode ser tema de redação, tema de um item. Competência da área 5. Utilizar conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia. Passando a ambulância. Vou até fazer uma. Ainda bem que não é 10 horas da noite. Não, tem tempo que eu não faço ambulância. E eu sei fazer outro como de bombeiro também. Semana que vem vai ter música, tá? Hoje tu vai sério, vocês vão familiarizando, né? Tá? Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere nas legislações ou nas políticas públicas. Já falei sobre a construção dos direitos sociais. Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política da sociedade. Né? Essa questão dos valores éticos aí, muito questionável aqui no Brasil. Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Então, estratégias de incluir socialmente. Competência da área 6, a última competência diária. Compreender a sociedade e a natureza, aí entra já a questão mais ambiental, reconhecendo suas interações em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, olha só, identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem,